Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Eu acho que vocês estão cansados, né? Então vamos lá. Graça e paz, igreja. Amém. Isso, glória a Deus. É muito bom poder adorar ao Senhor. Eu quero usar uma frase que a pastora Marisa colocou aqui, porque ela está realmente muito feliz hoje. Mas a alegria dela é a nossa também. Amém? Então diga assim para o teu irmão: a tua alegria é a minha alegria. Quando você está feliz, eu estou feliz. Amém? Porque o Senhor diz na palavra que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Talvez você não saiba qual é o motivo dela estar alegre, mas por saber que ela está alegre, é suficiente para que nós possamos estar também. Amém? Nós vamos estar meditando na palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Capítulo 36, livro de Isaías, capítulo 36. Isaías 36, a partir do versículo 4, nós vamos estar lendo. Diz assim o verso 4. E Rabsaqueles disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Perceba que já começa aqui uma afronta, né? Qual é a confiança que você tem? Em que você se apoia para poder ter toda esta confiança? E ele continua afrontando aquele rei, dizendo assim: bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, visto que contra mim te rebelas? Ele, quando percebe que Ezequias não estava muito temeroso com relação às suas ações, ele passa a, de certa forma, provocar Ezequias. Ele começa a duvidar da confiança de Ezequias. E ainda, ele não disse em quem que ele conhecia estar a confiança de Ezequias. Mas ele começa a lançar dúvidas. Ele começa, inclusive, a dizer que ele pode mais do que aquele em quem Ezequias estava confiando. Não é assim que acontece nos dias de hoje também? Porque Senaqueribe, ele era a representação do inimigo do povo de Deus. E nós sabemos muito bem quem é o nosso inimigo hoje. Nós sabemos muito bem quem é que tenta nos desestimular. Nós sabemos muito bem aquele que tenta tirar o nosso ânimo. Nós sabemos muito bem quem é aquele que tenta colocar dúvida no nosso coração. Quer ver um exemplo? Lá nos meus 11 anos de idade, né? Todo mundo aqui sabe que estudar faz bem. Alguns não gostam. Tem alguns que não gostam muito. Mas estudar faz bem. Estudar projeta na nossa vida uma vida melhor.
uma situação melhor. E eu tinha acabado de concluir naquela época o grupo, né? Ensino primário, que era o 4º ano. Eu tinha sido alcançado pelas notas que eu tirava e pelo meu comportamento na escola, até um diploma de honra ao mérito do Rotary Club de Poá, por ser o melhor aluno da escola. Estava todo cheio de graça, né? Mas aí começam a vir as investidas. Naquela época eu servia a Deus também, me desviei depois disso. Mas começa a vir as investidas. Que nada, meu. Você quer saber? Andar de trem daqui pro Braz, olha só que coisa louca. Andar de trem daqui pro Braz aqui é mal barato. Vamos cambular umas aulas aí, enquanto que nossos pais estão achando que a gente está na escola, e vamos fazer arte por aí. Se você não tiver convicto de que aquilo que você está fazendo, que aquilo que a tua mente está te conduzindo a fazer é realmente bom, você aceita isso. E eu aceitei. Resultado: eu perdi aquele ano. E meu pai não entendeu nada. Como é que pode? Alguém que sai tão bem de um ano da escola e no ano seguinte não consegue fazer nada. Mas meu pai acreditava em mim, porque naquela época tinha uma carteirinha de estudante, que todo dia você chegava na escola e tinha que carimbar lá. Se faltava, no dia seguinte vinha um carimbinho lá que você faltou. Então o seu pai sabia, sua mãe sabia o que é que você estava fazendo, pois eu mandei fazer um carimbo. Com 11 anos de idade. E todo dia eu chegava em casa e minha carteirinha estava carimbada. E na mente do meu pai, da minha mãe, não poderia de maneira nenhuma aquele garoto que vinha andando tão bem estar fazendo tamanhas coisas erradas. Mas por que a conversa mole do mundo me estimulou? Eu aceitei aquela conversa. É assim que ele trabalha. Às vezes de uma forma cativante, às vezes de uma forma ofensiva, afrontando aquilo que você acredita como verdade, e vai tirando você do teu foco, do teu caminho. E a nossa caminhada com Deus, ela está muito mais sujeita ainda a esse tipo de afronta. Quando você passa por uma enfermidade, por exemplo, não tem ninguém dizendo não, mas no teu coração quantas vezes não entram as dúvidas? Né? E ainda se baseia na Bíblia ainda para falar assim, Jesus também disse isso. Senhor, por que me abandonaste? E quem disse que Deus te abandona? Quem disse que Deus te abandona? Mas existe um momento que nós estamos vivendo que a gente passa a desacreditar, passa a deixar que a dúvida, a incerteza, a insegurança domine o nosso coração. E quando a dúvida, a incerteza entra no nosso coração, nós começamos a fazer alianças com aquilo que não deve. Um pouco antes dessa afronta e dessa situação, Israel tinha feito aliança com o Egito. Israel tinha se apoiado nas forças do Egito. Mas quem era o Egito? Não foi de lá que Deus tirou eles? Se fosse bom, Deus deixava lá. Se fosse bom, ficava lá, adorando a outros deuses, né? Se dobrando diante de outras situações. Mas por isso Deus foi lá e tirou eles de lá, porque aquele lugar não era bom. Mas Israel, de repente, na dúvida da força que tinha, na insegurança, na incerteza, porque era um tempo de guerras, foi lá se aliar com o Egito. E aí esse rei da Síria, inclusive, afronta ele nessa área. Se ele está confiando naquela aliança que ele tem.
E aí no versículo 6 ele diz assim: eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ainda fez pouco caso, né? Quem é esse em quem você está confiando? Não é nada diante daquilo que ele imaginava, né? Diante do meu poder. Não é nada diante da minha força. Aí continuando, no 7 ele diz assim: mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Assíria, dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Que Senaqueribe estava dizendo assim: a tua força é pequena, o teu povo é pequeno, ainda que eu os arme, você não tem guerreiros suficientes para lutar comigo. Ainda que eu lhe apoie, você ainda não terá forças para lutar comigo. Continuando, ele diz assim: porventura subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Nós sabemos quem é o pai da mentira, né? E ele veio exatamente assim, impondo o medo sobre o povo, porque o medo, ele nos trava. O medo, muitas vezes, nos impede sequer de caminhar. Estava conversando hoje com a pastora Marisa sobre uma situação que nós ouvimos, e muitas vezes o medo tira de nós a iniciativa até dentro dos nossos lares. Não, eu não posso fazer isso não, porque se eu fizer isso, de repente ele vai desistir. Se eu fizer isso, de repente ele vai embora. Se eu repreendê-lo de uma forma mais severa, ele sai de casa. Eu estou dizendo isso em todos os membros da família, tá? Não estou especificando filho, marido, esposa, não. Muitas vezes nós deixamos de tomar atitudes porque temos medo da reação do outro. E é isso que o inimigo vai fazendo na mente de cada um, te enfraquecendo pela dúvida e pelo medo. Ele vai impondo, dizendo assim: quem é você? E às vezes ainda com esse tipo de afirmação mentirosa, dizendo que foi o próprio Deus quem mandou. Continuando no 11, ele diz assim: então disseram Eliaquim, Sebna e Joá e Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina. Pensa bem, o nível de humilhação que da boca desses homens estava saindo a respeito do povo de Deus. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz na língua judaica e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco
Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: farei as vossas pazes comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Sabe o que esses homens, representando o rei da Síria, estavam fazendo? Lançando irmão contra irmão. Lançando aqueles povo contra o seu próprio rei. As palavras dele são palavras mentirosas. As palavras dele não servem. Quando ele está dizendo que o Senhor os livrará, é mentira, não acredita nele não. Não acredita nele não. O que ele está dizendo aí é mentira, não confiem nele. Aí ele põe uma dúvida maior naqueles que não está firmado em Deus, né? Porque quem está firmado em Deus não se assusta com essas coisas não. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Um povo que tinha um Deus para cada um, né? E nem assim conseguiu conter a força dele. Então ele estava se achando. Um monte de deuses lá, e eu cheguei lá e destruí tudo. Agora vocês que têm um Deus só, eu passo por cima de tudo. Era o que ele estava afirmando. Quais dentre todos os deuses destes países livraram sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, pois havia mandado o rei, dizendo: não lhes respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestiduras rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Quer dizer, até aí o rei diretamente não tinha sido informado. O povo, temeroso, e baseado nesse receio que eles tinham, aquele rei estava mandando os teus servos lá para poder amedrontá-los. Hoje nós vivemos nesse país um momento de crise. Quantos, ainda que sirvam a Deus, estão preocupados se o emprego vai ser mantido? Quantos estão preocupados com o aluguel que precisam pagar, com a conta de luz que está aumentando absurdamente? Quantos estão assustados com a falta de água? É tudo estratégia desse tipo. Para nos tirar do foco, para colocar a dúvida no nosso coração. E a palavra de Deus diz que até orar sem fé é pecado. Que adianta eu estar orando ao Senhor: Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, eu preciso tanto manter minha família, mas se no coração eu não crer, eu estou orando a Deus para abrir uma porta para mim, mas falei, está difícil. Está difícil. Está fechando tudo quanto é empresa por aí, está difícil. Se eu não fizer uso da fé que o Senhor plantou no meu coração, se eu verdadeiramente não me apoiar
neste Deus que eu sirvo e que eu tenho crido, não adianta, porque nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O meu coração tem que ter certeza. Quando o Senhor fala, se a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, não vai ter dúvida. O que você pedir, eu faço. O que você pedir, eu faço. Eu preciso crer nisso. Eu preciso ter o meu coração depositado e apoiado nessa palavra. Aí pode vir a crise que for. Acho que foi o apóstolo René que disse essa semana, né? O Brasil pode estar em crise, mas o céu não está em crise. O céu não está em crise. Então eu preciso acreditar que se eu sou cidadão dos céus, para mim não vai faltar nada. Para mim não tem o que faltar, não, porque Deus é aquele que me supre, Deus é aquele que me ajuda, que me sustenta, que me conduz. O Salmo 23 não é apenas um texto para ser lido, é um texto para ser vivido e crido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aquele rei estava todo cheio, estava todo senhor de si. E muitas vezes, quando o diabo ele consegue trazer um para o caminho dele, tirar melhor do caminho de Deus, ele começa a se sentir o tal. Olha, a minha estratégia deu certo. A minha estratégia deu certo. Foi só dar uns murrinhos nele lá que a força dele ficou pequena, minou. Dá para fazer isso com outros. Só que aí chegou na mão do rei Ezequias. Um homem que, inclusive, quando a sua própria morte foi anunciado por um profeta, por um homem de Deus, trazendo o recado do Senhor, ele dobrou o joelho lá e fez com que Deus mudasse a sua história. Que Deus renovasse a vida dele por mais 15 anos. E esse homem, então, ele se coloca diante do Senhor, já no capítulo 37, dizendo assim: tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Ainda que ele fosse um homem de fé e sabia onde buscar, ele estava sentindo as dores daquele povo. E assim é o coração de um intercessor. Assim é o coração daquele que coloca o seu coração na mão de Deus quando está pedindo por outra vida. Se ele não sentir a dor do outro, a oração dele é quase sem efeito. Quando eu oro por alguém, quando eu me prostro diante de Deus, pedindo pela vida de alguém que esteja precisando, seja o que for da parte do Senhor, se eu não me colocar no lugar daquela vida, se eu não me colocar sentindo as dores daquela pessoa, as angústias daquela pessoa, eu não vou pedir com a mesma intensidade, eu não vou pedir com a mesma força. E Ezequias estava sentindo exatamente as dores daquele povo. Ele não estava conseguindo, aquele povo não estava conseguindo achar saída para aquela situação. E aí os servos de Ezequias foram ter com Isaías, o profeta. E Isaías lhes deu a boa notícia. No versículo 6 está dizendo assim: e Isaías lhes disse: dizei a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Agora não era mais o rei Ezequias, mas era um homem de Deus.
Era um servo do Senhor, um profeta que estava dizendo: não temas o que possa estar se levantando sobre a sua vida, mas creia que Deus é a solução. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua própria terra. Foi simples e objetivo. Ele falou um monte de bobagem, levantou diversas situações, mas eu simplesmente vou mandar uma notícia lá, ele vai se interessar, vai voltar para a terra dele. Lá na terra dele ele vai cair morto. Assim é com aquele que pode de repente ter se levantado contra a vida de qualquer um aqui. E eu não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E ele vai voltar para o lugar que é dele, que está destinado a ele para toda a eternidade. Porque ele não pode contra o povo de Deus. Ainda em Isaías capítulo 12, versículo 2, é o que eu e você precisamos crer e confiar. Isaías 12, 2. Eu gostaria de ler com você. No 3, amém? 1, 2, 3. Deus é a minha salvação. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu canto. Ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém? Ele é a minha salvação. É Ele quem me guarda, é Ele quem me livra, é Ele que não permite que o maligno venha tocar na minha vida. Em Hebreus 13, 6 está dizendo exatamente isso. Aqui, só que aqui fala do homem, né? E muitas vezes nós tememos isso também, nosso relacionamento com pessoas. Mas ele está dizendo assim: de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei o que me fará o homem. Nosso relacionamento com pessoas. Quantas pessoas aqui já viveram, vivem, ou muitas vezes ficam na insegurança dizendo assim: aquele meu chefe está me perseguindo. Aquele meu chefe, ele vai aprontar para mim ainda e vai fazer eu sair do meu emprego. Outro dia meu neto chegou em casa e falou assim: o professor deu nota 0 para todo mundo. O que tirou nota melhor na sala foi 2. Ou sala ruim, né? Pensa bem. Só que não é a sala, é o professor que está com o bico embolado e fez isso. Aí, se eu não confio em Deus, eu vou falar assim: meu filho vai repetir, né? Meu filho vai reprovar. Existem coisas que eu preciso fazer, existem coisas que Deus faz. Então, ainda que eu tenha que ir lá conversar com esse professor, entender o que está acontecendo, eu creio no poder de um Deus que muda até o pensamento desse homem. Mas às vezes a gente fica: isso aí não vai ter jeito não. Quantas vezes
né? Vou pegar aqui o caso da Marília, né? Estou aqui para poder acertar um contrato, mas tem lá uma concorrente mais forte que eu no mercado e que de repente está entrando na mesma licitação, lá na mesma pesquisa de preços. Aí eu começo a ficar todo temeroso. Aí lá tem mais potencial, tem mais condições de reduzir o preço. Daqui a pouco pode fazer até sem querer lucro nenhum, só para não deixar eu entrar nesse negócio. Que é isso? Quem está dizendo isso sou eu. Eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou trazendo para mim uma maldição que não é o que o Senhor quer. A dúvida, o medo. Por quê? O Senhor sabe o que você pensa. O Senhor sabe, ainda que uma palavra não tenha saído da nossa boca, Ele sabe o que está no nosso coração. O diabo não sabe que eu penso o que você pensa. Ele só sabe aquilo que a tua boca profere. Quando você abre a boca, porque ele não tem o poder da onisciência. Mas ele coloca pensamentos errados no nosso coração. Então, quando eu começo a ir, não vai dar certo não. E eu deixei que a influência dele agisse no meu ser. Eu deixei que a influência dele movimentasse o medo dentro de mim, a insegurança dentro de mim. Então, quando eu confio, ainda que venha quem for, eu creio em Deus que vai me dar esse contrato na minha mão. E Deus move céus e terra para que de repente aquela empresa desista, para que aquela empresa queira um lucro exorbitante e que ela venha com um valor maior, e de repente foi aquela empresa que eu represento e que eu estou orando para conquistar os bons contratos é que virá para mim. Então não permita que a dúvida entre no teu coração. Não permita que o desânimo entre no teu coração. Não permita de maneira nenhuma que a insegurança e o medo, que é pior ainda, domine o teu coração. O Senhor diz na tua palavra que o verdadeiro amor, e está nele, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas existe algumas condições para isso. E uma delas está lá no Salmo 37. Porque se eu disser que simplesmente eu vou ser e o meu coração não estiver no Senhor, de nada adianta. Porque Ele diz que sem Ele eu nada posso fazer. Então, para que eu seja uma pessoa confiante, para que eu seja uma pessoa que não vou ficar com dúvidas, para que eu seja uma pessoa segura, que eu vou seguir em frente apesar das dificuldades, é necessário fazer o que diz esses 3 versículos aqui. No versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faze o bem. E aí vem logo uma promessa: assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Quem recebe? Amém. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, eu saio daqui ouvindo essa palavra hoje e vou dizer assim: não, agora eu vou arrebentar. Se o meu coração, se o meu caminho não estiver no Senhor, eu vou arrebentar a cara.
porque eu vou bater em muros terríveis. Mas se o meu coração, se a minha confiança, se o meu caminho estiver no Senhor, eu vou viver o melhor dessa terra. Amém? É essa confiança que eu tenho que me colocar diante do Senhor. É com essa segurança que eu tenho que buscar no Senhor. Não a segurança do que eu faço, não a segurança do que eu posso fazer, mas a segurança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que eu estou dizendo não é minhas palavras, são palavras de Deus. É Ele que escreveu e Ele é fiel para cumprir. Ele diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. As palavras dele não passarão. Mas qual de nós, em algum momento, não receia? E qual de nós, em algum momento da vida, de repente, não fraqueja? Mas quando eu sei em quem eu tenho crido, ainda que na minha fraqueza eu vou buscar no Senhor. Porque Ele diz que quando eu estou nele, ainda que eu esteja fraco, eu estou forte. Coloca o teu coração em tudo o que você for fazer. Coloca o teu coração no Senhor. Coloca o teu caminho no Senhor. Deixa que Ele te conduza. Deixa que as tuas vontades não sejam mais as tuas vontades, mas sejam as vontades do Senhor. Tem um louvor que a gente canta que diz assim: os meus sonhos não são mais os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus. Então as minhas vontades não são mais as minhas vontades, mas são as vontades de Deus. Os meus caminhos não são mais os meus caminhos, não são mais caminhos de dúvida, caminhos tortuosos, mas são os caminhos de Deus que são retos. E com certeza eu vou ter uma vida muito melhor do que aquela que eu estou conduzindo quando é ainda pela minha própria vontade. Amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor.